A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 9 de março de 2022 e nós vamos ler os textos de Josué 5, 6, 7 e 8. Nós vamos ver aqui sobre queda de Jericó, o que mais? A derrota dos israelitas numa localidade chamada Ai, o pecado de Acã. Os israelitas aí desta vez derrotam a mesma cidade de Ai. Muito bem, sejam todos bem-vindos e talvez você seja nova aqui no canal, você recebeu essa mensagem para ler a Bíblia conosco este ano e você fala assim, poxa, já é dia 9 de março, será que eu leio? Claro! O importante é que você comece no dia que você deve começar. Siga adiante, vá em frente. Porque a Bíblia ela é a palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque todos os dias a gente lê a Bíblia, a gente reflete na palavra do Senhor e a gente ora também no final da tarde. E tem sido uma bênção, tem sido uma disciplina espiritual que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês todos os dias. Josué capítulo 5 diz assim: Quando todos os reis amorreus a leste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Israel restabelece cerimônias da aliança. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Ai, 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 facas de pedra, socorro! Então Josué preparou as facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Sabe o que significa essa palavra Gileate Aralote? Colina dos prepúcios. Coitado dos camaradas, hein? Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar chama-se Gilgal, que significa lancei fora, na planície de Jericó, em Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante,
os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. O comandante do Senhor confronta Josué. Olha só, esse texto aqui ele é interessante. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é terra santa. E Josué obedeceu. A queda de Jericó. Os portões, capítulo 6. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade. Que tática estranha, né? De ganhar guerra, né? Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e todos iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifres de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados chamaram à frente os sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e todos os que estiverem em sua casa serão poupados,
pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. Até hoje, ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição. Olha só. Que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Ai, derrota os israelitas! Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas coisas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. É engraçado, né? Por conta de um, todos sofriam. Olha só. Acã era filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a terra de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar apenas 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 deles que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó Senhor soberano, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que eu posso dizer agora? Senhor, o que eu posso dizer agora? Que Israel fugiu de seus inimigos. Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança.
roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Levante-se, ordena ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por isso, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou, aquele que foi separado, aquele que roubou o que foi separado para destruição, será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança que o Senhor fez. E isso é algo terrível em Israel. O pecado de Acã. Logo cedo no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda nada de mim. Acã respondeu: De fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Então estão escondidos no chão debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns dos homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e todos os israelitas. Depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um montão de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado Vale de Acor. Acor, com isso a ira ardente do Senhor se apagou. Acor significa Vale de Acor. Significa desgraça, Vale da Desgraça. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade.
Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam ao lado norte de Ai, onde um vale os separa da cidade. Deixa eu ler de novo aqui. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam ao lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada ao oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local onde se avista o vale do Jordão. Sabiam? Eles não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entreguei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu, e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e a fumaça subia da cidade, Josué e todo o seu exército, o exército de Israel, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Com isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou, e nenhum dos homens sobreviveu, nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com o que tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens, mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois o Senhor os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali
o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram à frente da porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedra que permanece lá até hoje. A renovação da aliança com o Senhor. Vamos para a parte final desta leitura de hoje. Então Josué construiu um monte. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens de Moisés, seu servo do Senhor. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia descrito no livro da lei. Faça um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E, enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhe tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os juízes, oficiais e líderes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim e o outro em frente ao Monte Ebal. Entre os 2 grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a Arca da Aliança. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que o Senhor havia escrito no livro da lei. Cada palavra, cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Esta é a palavra do Senhor. Minha gente, não se assuste com essa linguagem, guerra, morte, etc. Era a realidade da época. E eles estavam entrando na terra que Deus havia dado a eles, e lá existiam pessoas que não queriam também entregar a terra. E era necessário que ela ficasse com o povo de Israel. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Lembre de entrar lá no grupo do Telegram para vocês assistirem o vídeo falando sobre o livro de Josué, tá bom? A descrição está aqui o link está aqui na descrição do vídeo. Fica com Deus e até mais.